Ok, irmãos, boa noite mais uma vez a todos agora. Nós vamos retomar nossa leitura, né, do livro de Atos, aí no capítulo 13, lembrando, né, que os capítulos anteriores, né, principalmente o capítulo 10, 11 e 12, foram capítulos que nos prepararam para esse capítulo 13, porque aqui há uma mudança, né? Nós entramos agora aqui na última parte do esboço que o Lucas nos ofereceu lá no capítulo 1, verso 8. Lá ele disse que o poder do Espírito levaria os discípulos, né, a testemunhar em Jerusalém. A gente viu isso até o final do capítulo 7. A Judéia e Samaria, né, a partir do capítulo 8. E nessa chegada do Evangelho, né, na Judéia e na Samaria, principalmente, nós tivemos aí alguns contatos já com a evangelização dos gentios. E quem fez, e tinha que ser assim, por questão de credibilidade, né? Quem fez essa ponte aí para a evangelização dos gentios foi o próprio Pedro. O Pedro, que é uma pessoa de destaque no colégio apostólico, tanto que quando o evangelho chegou em Samaria, o colégio apostólico precisou mandar uma comitiva lá para averiguar o que estava de fato acontecendo lá, e quem foi enviado foi o Pedro e o João, né? E nesta ida deles lá para Samaria, eles passaram por cidades samaritanas, por outras regiões, pregando o evangelho, e chegaram até a casa do Cornélio, né, no capítulo 10, um gentio, na casa de quem o próprio Pedro entrou. Eu lembrei vocês que isso causou um mal-estar lá em Jerusalém. O Pedro teve que voltar para lá no capítulo 11, teve que se explicar, e os fatos apresentados pelo Pedro, dos quais ele foi testemunho ocular, convenceram os apóstolos de que Deus realmente estava abrindo o evangelho para os gentios. E então isso ficou mais ou menos acertado, mais ou menos porque, como eu venho dizendo, essa abertura do evangelho para os gentios foi uma barreira grande que os próprios apóstolos tiveram que superar, né? Foi gradativo isso, né? E esse primeiro contato com os gentios, feito pelo Pedro, que é lá o expoente do colégio apostólico, prepara o caminho para agora, porque agora surge o Paulo, que vai ser um apóstolo para os gentios. Ele vai é, praticar aquele mesmo itinerário, né, que é primeiro aos judeus, depois aos gentios. Mas todo lugar que ele vai chegar, ele vai pregar nas sinagogas, nos lugares onde existem sinagogas, ele vai primeiro nas sinagogas, ele vai, então, priorizar a evangelização dos judeus. Mas, como aconteceu nos dias de Jesus, os judeus vão continuar endurecidos e rejeitando o evangelho de Cristo pregado por Paulo. Então, ele vai voltar-se para os gentios, né? E aí, por meio da evangelização do Paulo, é que a evangelização dos gentios vai ganhar aí uma grande projeção, né? E vai ganhar um predomínio a partir daqui desse capítulo número 13. Então, tudo aquilo que nós vimos aí nos últimos capítulos preparou para esse momento aqui. A gente já leu ali atrás que aqueles que foram expulsos lá de Jerusalém, saindo, né, eles foram evangelizando, e alguns deles evangelizavam também os gentios, né? Aí vem o Pedro e evangeliza gentios. E agora aqui o Paulo vai surgir, junto com o Barnabé, vai surgir como um apóstolo aí que vai ser voltado quase que praticamente para os gentios, embora vai ter muitos embates com os judeus.
Essa igreja aqui, né, ela fica na Síria, né, Antioquia. É uma igreja que nasce daquela expulsão feita ali em Jerusalém, no capítulo 8. Nasce uma igreja ali nessa cidade. É uma igreja forte, é a primeira igreja, é a primeira igreja mesclada já de judeus e gentios. E eu não sei, né, se por causa disso, ou até mesmo porque ela foi conduzida por algum tempo aí, né, por Barnabé, e Barnabé já se mostra, desde lá de Atos capítulo 4, ele já se mostra uma pessoa sensível. Foi ele que sentiu, né, a necessidade de vender uma propriedade para socorrer necessitados. Mais tarde, né, foi ele que acreditou, deu crédito à conversão do Paulo e o introduziu lá no relacionamento com os apóstolos. É ele que agora, quando o evangelho chega a Antioquia, é ele que é enviado pelo colégio apostólico, quase que com uma missão apostólica de verificar o que estava acontecendo em Antioquia, assim como a comitiva lá, formada por Pedro e João, foram verificar o que estava acontecendo em Samaria. Ele é que é enviado aqui para conferir o que está acontecendo em Antioquia. E quando ele chega em Antioquia, ele tem sensibilidade para perceber a graça de Deus, né, tomando conta da igreja. Então, assim, ele é uma pessoa super sensível. Quando ele está ali já em Antioquia, ele é que lembra do Paulo, do Saulo, que tinha sido praticamente expulso lá de Jerusalém, porque a presença dele em Jerusalém provocou um certo tumulto, e os apóstolos acharam por bem que a retirada dele de Jerusalém era a melhor alternativa, e ele fica esquecido. É o Barnabé, que está agora aqui cuidando da igreja de Antioquia, que lembra do Paulo e vai atrás dele e o traz aqui para a cidade, né? O traz aqui para esta igreja. E aí, nesta altura que começa aí a narrativa do capítulo 13, nós já temos em Antioquia uma igreja forte, uma igreja aberta, é uma igreja inclusiva. Ela não é tão tradicional, né, conservadora quanto a igreja de Jerusalém. Ela já nasce, né, com esse perfil de inclusão, de abertura para a participação dos gentios no evangelho. O fato dela ter sido conduzida por algum tempo por Barnabé, que tem essa sensibilidade, talvez também tenha influenciado essa igreja a ser uma igreja mais participativa, uma igreja mais aberta, mais inclusiva, e também uma igreja missionária. É interessante que missões começam a acontecer agora, aqui no capítulo 13, porque, por enquanto, a igreja estava lá centralizada em Jerusalém. Nós só chegamos, né, em Samaria e na Judéia por causa da perseguição. Então, não foi um envio da igreja, olha, vamos enviar missionários. Não, foi uma expulsão, e quis o Espírito Santo que essas pessoas que foram expulsas de Jerusalém, já cheias do Espírito Santo, saíssem pregando, saíssem testemunhando de Jesus. Mas oficialmente é agora que nós vamos ter uma palavra de vocação, uma palavra de preparo e uma palavra de envio missionário efetivo. E essa igreja, a esta altura, ela parece ser uma igreja já também bem estruturada, uma igreja com uma liderança forte, e eu fico impressionado com isso, irmãos, porque como pastor, a gente sabe quanto tempo
a gente demora para preparar um líder, para discipular uma pessoa e capacitá-la a ser um líder efetivo na igreja. E essa igreja aqui é uma igreja recente, mas que já mostra aí uma estrutura extraordinária de liderança. Veja aí as pessoas que compunham ali a liderança espiritual da igreja. Na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres. E se nomeia aí vários deles, talvez não a totalidade deles, mas talvez aqui tenhamos os principais entre eles. Então, veja uma igreja que tem tanto profetas quanto mestres. Uma igreja que proclama e que ensina. Uma igreja que evangeliza e discipula. E o discipulado, os irmãos sabem, é aquele meio pelo qual nós tomamos um novo convertido, uma pessoa evangelizada, recém-consagrada a Jesus. A gente trabalha essa pessoa por meio do discipulado para que ela se torne um líder efetivo no corpo de Cristo. E aqui você tem aí nomes, né, entre eles aí o próprio Barnabé, o Simeão, chamado Níger. Níger aqui é negro, então nós temos um africano aqui nesta igreja. Veja que é uma igreja inclusiva, é uma igreja que abraça, né? Eu acho que aquilo que é dito sobre o Barnabé, quando ele chegou em Antioquia, né? Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Estou lendo aí o verso 23 do capítulo 11, que é a chegada do Barnabé em Antioquia. Eu acredito que essa descrição de que se faz do Barnabé, por influência dele, é a declaração que se faz acerca da igreja como um todo. Porque aqui você tem uma igreja toda inclusiva. Ela não vê cor de pele, ela não vê nacionalidade, ela vê a graça de Deus. Ela não vê poder econômico, ela não vê classe social. Ela olha para a pessoa e vê na pessoa a operação da graça de Deus. E isso é tudo. Ver a graça de Deus operando na vida de uma pessoa, independente da cor da pele dela, da nacionalidade dela, da classe social, da classe econômica a qual ela pertence. Ver a graça de Deus é a única coisa que nos compete. E aí, então, isso fazer dessa igreja uma igreja para além do seu tempo, podemos dizer assim, porque Jerusalém, nesse sentido, estava atrasada. Né? Era a igreja do núcleo apostólico, mas estava atrasada. E aqui você tem uma igreja que rompe barreiras, né? que está além do seu tempo. Então, havia ali o Barnabé, o Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene. Aqui, Cirene é uma daquelas nações, daquelas regiões que estavam presentes lá no dia de Pentecostes. Manaém, que havia crescido com o governante Herodes. Então, veja aqui uma pessoa ligada a governo, né, ligada ao campo político. E Saulo, o Saulo que o Barnabé foi buscar, né, que estava esquecido. A depender dos apóstolos, o Paulo estava esquecido lá até hoje. É por instrumentalidade do Barnabé que a obra do Espírito ela é realizada, e por instrumentalidade dele nós temos aqui esta história toda
escrita a partir do capítulo 3, chegando até o capítulo 28 desse livro. Veja a importância de Barnabé. Se nós perguntarmos qual é a pessoa mais importante no Novo Testamento, abaixo de Jesus, a pessoa mais importante em toda a história do Novo Testamento é o Barnabé. Porque é por Barnabé que nós temos o Paulo, ele que discipulou o Paulo. O Paulo escreve 13 das 27 cartas que compõem o Novo Testamento. E é por Barnabé que nós temos o Marcos, que é autor do evangelho que leva o seu nome. E tudo isso de um homem que não tem título. É dito que ele foi cognominado pelos apóstolos de Barnabé, porque os apóstolos viram nele uma pessoa dotada de consolação. Que aqui no verso 23 do capítulo 11, ele é descrito de uma forma mais prática como alguém cuja sensibilidade lhe permite ver a graça de Deus operando na vida de uma pessoa, como ele viu na vida do próprio Paulo, que o levou a acreditar, a dar crédito no testemunho de conversão do apóstolo, sensibilidade que os apóstolos não tiveram. Então, essa igreja de Antioquia é uma igreja da qual eu gostaria muito de ter sido membro. Se eu tivesse que escolher entre uma igreja, a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, eu gostaria muito de pertencer a uma igreja como a igreja de Antioquia. A outra igreja que me cativaria no Novo Testamento é a igreja de Éfeso, porque ela vai se tornar uma igreja seminário, uma igreja faculdade teológica. Então, esses dois aspectos me chamam muita atenção. E o fato dessa igreja que ser aberta, ser inclusiva, o fato dessa igreja transpirar graça a ponto de alguém poder ver a graça de Deus, isso me inspira quando eu penso em igreja. Quando eu sonho com igreja, esta é a igreja que eu tenho na mente e no coração. Uma igreja que tem mestres e que tem profetas. De uma forma, o evangelho é proclamado. De outra forma, o evangelho é ensinado. Por um aspecto, a porta de entrada de pessoas na igreja está franqueada, está aberta, está escancarada. De outro aspecto, os mestres da igreja se organizam ali para dar conta de discipular essa gente toda que está chegando, a fim de que ninguém permaneça infantil, criança na fé, ninguém permaneça no leite, mas todos os que adentram a igreja passem por um processo de maturação, de conhecimento, de entendimento renovado e cheguem também, com dons espirituais diferentes, a serem servos e servas de Deus, buscando e ampliando a edificação do corpo de Cristo. Veja que interessante que aqui no capítulo 3 nós temos um modelo de como a igreja pratica a obra missionária. Veja que a igreja está em culto, eles estão cultuando, ao Senhor, eles estão jejuando, ou seja, uma maneira de dizer como a igreja estava entregue, estava dedicada ao serviço do Senhor, como ela estava consagrada ao Senhor.
E nesse contexto de entrega, nesse contexto de consagração, o Espírito Santo fala. E não fala generalidades. O Espírito Santo fala coisas específicas. Muitas vezes nos causa grande angústia a gente não ter uma fala específica de Deus para muitas questões que fazem parte da vida da gente, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista da nossa vida como igreja de Cristo. Quantas palavras nós aguardamos, nós esperamos, nós ansiamos receber de instrução, de orientação, de direcionamento, e às vezes nos falta essa palavra mais específica, vinda e reconhecida como vinda da parte de Deus, sobre a qual a gente possa tomar decisões, entendendo que aquela direção foi dada por Deus, foi orientação de Deus dada a nós, como líderes ou a nós como igreja. Aqui o texto diz que enquanto eles estavam cultuando o Senhor, dedicados ao Senhor, o Espírito Santo disse com esta clareza: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Aqui há dois aspectos significativos na prática no programa missionário da igreja. Primeiro, há o chamado de Deus para a pessoa. Veja, o Espírito Santo anuncia para a igreja que ele havia chamado o Barnabé e o Saulo. Então, isso normalmente é o que acontece primeiro, né? O Espírito Santo identifica no corpo aquele membro, aqueles membros que Deus quer destacar, que Deus quer dar a eles uma função específica, uma missão específica no corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo os chama. Esse chamado, ele é subjetivo. Quando alguém chega para nós e diz assim, olha, o Senhor me chamou, isso é subjetivo. Não tem uma carta escrita, não tem nenhuma evidência material. Não, é o testemunho. O Espírito Santo testificou com o espírito de alguém, dizendo, eu estou separando você. Isso é completamente subjetivo. Como é que nós saímos dessa subjetividade para algo mais material, algo mais objetivo? É aí que vem o anúncio do Espírito feito à igreja. Então, quando alguém chega entre nós e diz para nós assim, olha, eu tive uma experiência com o Senhor e eu estou convencido de que o Senhor está me chamando para uma obra X. Nenhum de nós deve duvidar da experiência religiosa de ninguém. Nós não temos competência para isso. Não temos competência para julgar. Não, isso é ilusão da sua cabeça. Não, isso não aconteceu. Não temos competência para isso. Isso acontece a partir da subjetividade. Acontece lá como uma experiência do Espírito Santo com o espírito da pessoa. E nós não temos acesso ao espírito da pessoa. E ela, então, nos procura e diz para nós assim, olha, eu tive uma experiência com o Senhor e eu entendo que o Senhor está me separando para a obra. A nossa reação a essa pessoa precisa ser a de encorajamento. Precisa ser, nem sempre é, mas precisa ser de encorajamento. Eu digo isso porque me lembro quando, ao final do meu primeiro ano de conversão, eu procurei pessoas mais experientes para dizer a elas
da experiência que eu havia tido com o Senhor, em termos vocacionais. Tudo que eu ouvia dizer era, isso aí é primeiro amor. Isso aí acontece, todo começo de vida cristã é assim, daqui a pouco passa. Quando eu fui me orientar, quando eu já estava com um direcionamento mais claro de Deus, fui me orientar em termos de iniciar meu preparo acadêmico para o ministério, eu ouvi as pessoas me dizendo assim, olha, é melhor você fazer uma faculdade com uma profissão primeiro, porque você é novo ainda. Depois você pensa nisso. Porque, normalmente, é óbvio que isso também funciona como um instrumento na mão de Deus, né? Para provar se a nossa experiência subjetiva ela é real ou ela é apenas uma experiência emocional. Isso serve a esse propósito. Mas o que nós devemos fazer é não duvidar, mas encorajar. Agora, quando é que essa subjetividade vem para a objetividade? E vem por meio de quem? Vem por meio da igreja. Porque aí Deus fala com a igreja. É o que está acontecendo aqui. Deus primeiro falou com Barnabé e Saulo, e agora a igreja que está dedicada ao serviço do Senhor tem essa graça de Deus dominando a sua vida, tem esses irmãos que estão desejosos de acolher no meio deles todos aqueles que Deus enviar. Aí Deus então fala a essa igreja, olha, eu separei o Saulo e o Barnabé para uma obra específica. E a igreja faz o quê quando ouve isso? Eles jejuam e oram. Ou seja, eles partem em busca de confirmações, porque a igreja também pode se enganar. Eles partem em busca de confirmação, e uma vez que eles têm a confirmação, então eles impõem as mãos e deixam que partam, ou seja, a igreja os envia. Esse é o modelo de prática missionária que nós temos nas Escrituras. Muitas pessoas, às vezes, se veem chamada pelo Senhor, mas elas não têm confirmação por parte da igreja. Elas simplesmente saem, né? Vão abrir suas próprias igrejas, vão criar seus próprios ministérios. Aí você pergunta para elas, escuta, o que você faz? Eu estou realizando esse ministério. Mas assim, quem é a igreja mãe, né? Quem está por detrás? Não tem ninguém. Eu que ouvi a voz de Deus e saí da minha igreja e abri esse trabalho aqui. E aí a gente tem essas comunidades organizadas dessa forma, que nascem desconectadas com a realidade do corpo como um todo. Né? Ficamos com várias comunidades chamadas cristãs, mas que não têm, às vezes, nenhuma experiência corporal, né? de pertencimento a algo maior do que a sua própria comunidade. Tem uma experiência com a comunidade local, mas desconhece completamente a experiência, né, de uma relação com algo maior, com a igreja na sua dimensão universal. Não vamos duvidar de que essas pessoas sejam verdadeiramente cristãs, mas a gente pode ter dúvidas se elas teriam instrumentos suficientes para adquirir um conhecimento que as levasse a uma vida amadurecida, né? a tomar uma dimensão maior do que seja a igreja, além da experiência com a igreja local.
Eles, então, enviam aqueles dois irmãos, e o verso 4 diz assim: enviados, veja, enviados pelo Espírito Santo. A igreja, ela confirma a obra do Espírito, e ela faz a obra do Espírito. A igreja enviou, mas foi o Espírito Santo que enviou. A igreja chamou o Saulo e o Barnabé, mas foi o Espírito Santo quem chamou o Saulo e o Barnabé. Veja que há uma sincronia aí entre as ações da igreja e as ações do Espírito. As ações do Espírito são as ações da igreja, e as ações da igreja são as ações do Espírito Santo. Obviamente, meus irmãos, que isso exige de nós muita atenção. Nem tudo que a igreja faz são ações do Espírito Santo de Deus. Muitas coisas que nós fazemos, ou não sendo tão pessimista, mas algumas coisas que nós fazemos, às vezes nós fazemos levados por gostos pessoais, atendendo, a interesses, às vezes, individuais. Não é? E nós criamos coisas que a gente acha que é de Deus, mas a gente acha que é de Deus porque é algo com o que a gente se dá bem, ou a gente gosta, se identifica com aquilo, com aquela ideia. Então, nem tudo que a igreja faz é obra do Espírito Santo. Mas é maravilhoso quando a gente chega a um ponto em que a igreja está tão dedicada à obra de Deus, tão consagrada a Deus, que a obra da igreja é a obra do Espírito, e a obra do Espírito é a obra da igreja. Eles são enviados, então, e iniciam a sua viagem. Eles descem lá para a região de Seleucia, dali navegam para Chipre, que é a terra do Barnabé, né? Navegam para Chipre, chegando a Salamina, anunciam ali, por onde eles vão, eles estão anunciando a palavra de Deus, primeiro aí nas sinagogas, né? Então, nas sinagogas dos judeus, e eles estão aí acompanhados, né, por João Marcos, né? Então, eles partem ali de Antioquia, na Síria, passam pela ilha de Chipre, e em Salamina anunciam Jesus na sinagoga, acompanhados aí pelo João Marcos. Depois eles atravessam a ilha a pé, né, ali de Chipre a pé, atravessar a ilha toda até Pafos. Eles ali acham um judeu chamado Bar Jesus, que era mago e falso profeta. Aqui nós vamos observar que o Lucas, eu acredito, até para cooperar com a identidade apostólica do Paulo, o Lucas ele vai selecionar alguns eventos que aconteceram com Paulo semelhantes aos eventos que aconteceram com Pedro. Eu penso que aqui há uma intenção do Lucas de também usar o seu texto como um elemento confirmador da vocação paulina. Porque aqui, esse episódio aqui, né, que acontece em Pafos, eles acham ali um judeu chamado Bar Jesus, que era um falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Esse chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, esse judeu aí, né, o mago, assim se traduz o seu nome, opunha-se a ele. Aqui nós temos um caso semelhante àquele que o Pedro encontrou em Samaria, quando ele foi confirmar o trabalho evangelístico lá do Filipe. Não é? Aquele homem que até chegou a ser batizado, ele era, né, chamado o poder de Deus ali na região de Samaria, mas aí os feitos, né, realizados pelo Filipe eram mais atraentes do que os dele. Ele foi atraído por aquilo, se deixou batizar,
quando Pedro chegou e impunha as mãos, e os discípulos começaram, então, a receber o Espírito Santo, ele desejou comprar ali, né, o dom de Deus por dinheiro, e o Pedro lança ali para ele também uma maldição. Aqui acontece a mesma coisa. Ele se opunha a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, e aqui em Pafos, né, o Saulo passa a ser chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo. Quase que a mesma linguagem que o Pedro disse lá pro mago lá de Samaria. Cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor. Agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Acho muito interessante essa linguagem usada aqui pelo Lucas, né? Porque você tem a proclamação do Evangelho, essa proclamação ela é seguida de um sinal milagroso, né? Um sinal extraordinário, mas o que cativa e chama esse homem à conversão é o ensino do Senhor. Ou seja, aqui você tem, né, os dois eventos, né, profetas e mestres que nós vimos ali no começo do capítulo 13, em operação aqui. Você tem a proclamação do Evangelho, seguida de sinais, e você tem o ensino do Evangelho que fundamenta, né, que dá estabilidade à fé daqueles que estão chegando, daqueles que estão se convertendo. Então, Paulo e os seus companheiros saíram ali de Pafos, chegaram a Perge, na região da Panfilha. Aqui nós temos a desistência do João Marcos. Aqui o primo do Barnabé, por alguma razão, desiste. A gente não sabe exatamente quais foram as razões do Marcos para ele desistir da viagem missionária. Pode ser, por exemplo, que ele tenha vindo por muita insistência do interesse do Barnabé de tê-lo ali perto dele, e o convidou para ir para essa viagem, então ele não estava preparado para ela. Pode ser que as dificuldades da viagem o tenha convencido que aquilo era um preço que ele não estava pronto para pagar. Mas há uma outra possibilidade, a possibilidade de que, a essa altura, o nosso texto já vai começar a mudar a ordem dos fatores. Ou seja, a partir da saída de Antioquia, nós vamos ver o nosso texto colocando a ordem da seguinte forma: é Barnabé e Saulo. Mas à medida que progride aí a viagem e a narrativa do Lucas, vai se inverter isso. O Paulo vai assumir a liderança e o Barnabé vai seguir o Paulo. Alguns comentaristas entendem que a razão da desistência do João Marcos aqui da viagem é que ele não concorda com o trânsito da liderança do seu primo Barnabé para a liderança paulina. E por discordar, ele entra ali em desavença e acha melhor voltar para casa e abandonar ali a equipe missionária do Paulo e do Barnabé. A gente não sabe exatamente, mas essas são três possibilidades. A última, né, que eu citei, é a que mais tem consenso, né, que é mais adotada pela maioria dos comentaristas do livro de Atos. O fato é que, seja o que for que tenha convencido o Marcos a voltar,
nós podemos classificar isso como imaturidade. Ele não estava preparado, então imaturidade. Ele não aguentou, a viagem começou a exigir um preço maior do que ele estava disposto a pagar, imaturidade. Ele não concordou com a transferência de liderança do seu primo para o Paulo, também imaturidade. Então, a razão por que ele desiste é imaturidade. É muito interessante acompanhar, né, o resto da história do Marcos, porque esse Marcos hoje imaturo, e aí vale a pena a gente pensar naqueles membros da nossa igreja, né, aqueles irmãos com traços de imaturidade, e que às vezes a gente não tem um programa de acompanhamento deles. A gente não tem um programa a oferecer a eles que vise o amadurecimento, o progresso espiritual deles. E muitas vezes eles ficam abandonados à imaturidade. E o João Marcos não. O João Marcos ele volta aqui na segunda viagem missionária. O Barnabé não desiste dele, porque o Barnabé tem aquela sensibilidade lá que eu já mencionei. O que falta no Paulo, o Paulo é mais pragmático. O Paulo não concorda em levar o João Marcos. O Barnabé insiste em levar o João Marcos. Eles têm uma discussão acalorada sobre o assunto, a tal ponto que eles se separam. O Barnabé segue com o João Marcos e o Paulo vai seguir com o Silas, por caminhos diferentes. O Barnabé vai investir no João Marcos. E o que vai resultar disso? O que vai resultar é que lá no final da vida do Paulo, quando ele escreve a segunda carta dele a Timóteo, ele diz para o Timóteo, quando você vier, e ele está preso em Roma já com a sentença de morte decretada, ele diz, quando você vier, traga consigo João Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Olha que coisa extraordinária. Então, aquele imaturo João Marcos não ficou na imaturidade. O Barnabé não desistiu dele. E aí você tem um João Marcos agora maduro, que quando o apóstolo Paulo está para morrer e precisa passar o cajado pastoral apostólico para alguém, de todos os companheiros de viagem missionárias do Paulo, Paulo se lembra de duas pessoas, o Timóteo e o João Marcos. É impressionante isso, irmão. É impressionante isso. Como uma pessoa, né, que nos decepciona, caso a gente seja um Barnabé, que não enxergue só a decepção, mas enxergue a graça de Deus operando ali, mesmo que essa graça ainda seja bem frágil, mas a gente acredita no poder da operação da graça. O Barnabé, então, foi aí o grande responsável por esse amadurecimento. O Barnabé, o Marcos, vai ter também uma grande influência do Pedro. Ele vai ser companheiro do Pedro, ele vai ser companheiro do próprio Paulo, tá? E vai ser o autor do Evangelho de Marcos, que acreditamos ser quase que uma versão petrina do Evangelho, escrita pelo João Marcos. Então, é muito interessante a gente ver o que a graça de Deus, né? Ver a graça de Deus em operação e ver o que a graça de Deus é capaz de fazer, né, com a vida de um jovenzinho imaturo, que o Paulo descartou, mas tinha alguém como o Barnabé que via sinais da graça em operação na vida dele. Mas eles aí seguem, né, os dois, o Barnabé e o Paulo,
eles passando além de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, aqui é uma outra Antioquia, né? Nós saímos lá da Antioquia da Síria e chegamos numa outra cidade com esse mesmo nome, mas na região da Psídia. Entraram na sinagoga, e aí, novamente, né, isso você vai ver repetidamente aqui, a prioridade são os judeus, só quando os judeus rejeitam é que o Paulo, então, volta-se para os gentios. Às vezes, vai acontecer que ele evangelizar tanto os gentios como os judeus, mas a atenção primária dele é para com os judeus. Então, ele entra na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Como é de costume, quando alguém chega numa sinagoga, um forasteiro, né? Ele chega na sinagoga, o presidente da sinagoga, ele pergunta para a pessoa se ele tem uma palavra. Aconteceu com Jesus lá na sinagoga de Nazaré, em Lucas capítulo 4, quando Jesus volta da tentação lá no deserto, ele entra em Nazaré, vai à sinagoga no sábado, e na hora da palavra se pergunta para ele, se entrega o livro do profeta Isaías para ele, e onde ele vai ler lá a profecia messiânica de Isaías 61. Aqui, quando eles chegam ali na sinagoga dessa cidade, eles se sentam e depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Esse era o costume. Então, o Paulo se levanta, pede silêncio com a mão e começa o seu discurso de uma forma assim muito honrosa, como normalmente se começa. O Pedro começou assim, o discurso do Estevão também começou assim, e o Paulo também começa assim: homens israelitas e vós tementes a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel, ele vai começar com o Êxodo, né? Algumas vezes ele vai começar com Abraão, mas aqui ele começa com a experiência do Êxodo, que exaltou o povo quando eles eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Ele suportou-os no deserto por 40 anos, depois deu ali a terra, né, dos cananeus, o território ali deles por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos, aqui números arredondados, né? Gênesis 17, Gênesis 15 fala em 400, Êxodo 12, 36 fala em 430, o discurso do Estevão fala em 430, aqui o Paulo está arredondando para 450, esse número aí, de 400 para 450, são números arredondados, por isso as inscrições aí não batem, né, nesses discursos. Depois por 450 anos, depois disso, deu-lhe juízes até o profeta Samuel, ele está contando a história, né, o Samuel. Durante o período de Samuel, eles pediram um rei, então Deus deu a ele ali o Saul. O Paulo talvez faça questão de citar o Saul aqui, né, porque o nome Saulo é Saul em hebraico, e também o Saul, que foi o primeiro rei, era da tribo de Benjamim, da qual o Paulo também é. Então, eu acho que ele faz questão de citar aqui o reinado do Saul por esta razão, como uma identidade judaica, né, uma apresentação de uma identidade judaica forte. Né? Depois do Saul, Deus deu Davi, um rei do qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, a toda a minha vontade. Aí da descendência deste, conforme a promessa, então vem aí a promessa, né? Ele vai fazer referência a essas promessas no verso 34, quando ele vai falar, né, que Deus falou lá, o que Deus falou, né? Eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi, né? Ou as promessas de Davi. Então, da descendência desse, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. Então, vem aí todo o contexto histórico para ele apresentar Jesus. Chegando em Jesus, ele começa, então, a
falar sobre esse personagem principal. Antes do aparecimento dele, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento, mas ao concluir seu ministério, João dizia: quem pensais que eu sou, eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar a sandália dos pés. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra dessa salvação foi enviada, pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não reconheceram Jesus e, condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Veja que ele está repetindo também a pregação do Pedro. Lá no capítulo 3, o Pedro também disse lá, né? No capítulo 2 também ele disse que, embora haja a ação pecaminosa, né, de terem condenado um justo, de terem entregue um justo na mão dos romanos, de terem crucificado, né, um justo, isso tudo, o Pedro disse lá, aconteceu pelo pré-conselho e determinação de Deus. Aqui o Paulo está dizendo a mesma coisa, condenando, quando condenaram, eles cumpriram a palavra dos profetas, que são lidas todos os sábados. E mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando-o do madeiro, o puseram numa sepultura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. Aqui o núcleo do evangelho, né? Jesus, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Tudo isso aqui vai aparecer como resumo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, né? Onde o Paulo vai dizer que tudo isso é de acordo com as Escrituras. Jesus foi morto, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos, segundo as Escrituras. Esse é o núcleo do Evangelho paulino. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais. Aqui ele volta ao conteúdo das promessas, as promessas feitas que atravessam Davi, a história de Davi, são as mesmas promessas que agora ele vai fazer referência à promessa feita por Deus a Abraão, lá no princípio da formação da nação, a qual Deus cumpriu para nós, filhos dele, ressuscitando Jesus, como também está escrito no segundo Salmo: tu és o meu filho, hoje te gerei. E quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais voltar à deterioração, Deus falou, aqui ele está dando comprovação da ressurreição de Jesus: eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi, porque ainda em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo sofra deterioração. Embora esse texto lá no Salmo 2, né, seja uma referência a Davi, na verdade era uma profecia messiânica que a se cumprir em Jesus, que é o que o Paulo vai advogar aqui agora. Porque Davi, o mesmo que o Pedro fez lá no capítulo 2, porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Então, aquilo que o Davi disse não estava dizendo acerca de si, mas era uma profecia messiânica que de fato se cumpriu na pessoa de Jesus. Irmãos, ficai, pois, sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Aqui a ênfase na justificação pela fé, né? Os judeus e os judaizantes que vão criar algum problema aqui para a prática missionária do Paulo, vão entender que, além de crer em Jesus, é necessário
se converter ao judaísmo, aqui o Paulo está afirmando que a lei de Moisés não pode justificar. O que ele vai dizer lá em Romanos, capítulo 3, verso 20, né? Ninguém é justificado por meio das obras da lei, porque as obras da lei não podem trazer justificação. Pelo contrário, a lei ela tem por objetivo, por um lado, revelar o pecado. E quanto mais você conhece a lei, mais você conhece o quão pecaminoso você é. Ou seja, a lei, ela não apenas revela o pecado, mas ela exalta o pecado. Ela faz uma demonstração viva do pecado. E o segundo ato da lei, e ela não pode fazer diferente se ela é justa, é condenar o pecador. Então, ela não tem poder de justificação. Então, ninguém pode ser justificado por meio da lei. Então, vocês não puderam ser justificados por meio da lei. O que a lei de Moisés não pôde fazer por vocês, Deus pode fazer por meio da fé em Jesus Cristo. Tomai cuidado para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas. Vede aos zombadores, admirai-vos e desaparecei, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais creríeis se alguém vos contasse. Ou seja, o Paulo já está antecipando aqui que é impossível alguém crer em Cristo, mesmo com toda a demonstração da obra de Deus, mesmo com toda a demonstração por meio da pregação do Evangelho, é impossível alguém crer em Cristo. Então, ele já está antecipando aqui que aqueles que serão salvos, eles serão salvos por causa do poder de Deus, e não por nada, por nenhuma inclinação natural presente neles mesmos. Vocês vão ver coisas maravilhosas que Deus fez e mesmo assim vocês não vão crer. É o que aconteceu com a multidão que seguiu Jesus. Viram coisas extraordinárias, mas isso não os levou à fé. Só quem chega à fé são aqueles em quem esse poder de Deus entra em operação. E então eles são levados a Jesus e, mediante a fé em Jesus, eles recebem a justificação dos seus pecados. Ok, irmãos? Então, nós estamos aí no verso 42 do capítulo 13. Então, quando Paulo terminou, né, ele está lá em Antioquia da Psídia, e aqui você tem um discurso longo do Paulo, né, uma das pregações dele. Nem todas as cidades mencionadas por Lucas, o Lucas vai destacar o que o Paulo pregou lá, né? Mas, eventualmente, ele vai destacar alguns sermões do Paulo, para indicar o tipo de evangelho que o Paulo pregava. E aqui em Antioquia da Psídia, então o Lucas usa aí um espaço grande, né, para resumir o que o Paulo pregou ali naquele lugar. Quando ele terminou esse discurso, eles iam saindo, rogavam-lhes que repetisse essas palavras no sábado seguinte. Então, as pessoas demonstraram interesse em ouvir, em continuar ouvindo, né, o que o Paulo tem a dizer. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. Veja, aqui há conversões, né? Pessoas que, ouvindo a pregação apostólica, elas se convertem a Deus, né? No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus, mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Essa é outra reação. Então, você tem aí, a partir da pregação, você tem reações positivas e reações negativas. Então, você tem conversões, ou se você não tem conversão, você tem o despertar de um interesse em continuar ouvindo, né? Então, o coração não está pronto ainda para uma decisão, mas ele está aberto, ele demonstra algum interesse, de alguma forma, esse coração foi cativado pelo Evangelho.
Mas, por outro lado, você tem as reações grosseiras, né, à pregação do evangelho. E aqui, isso, obviamente, vem da parte de judeus, que o Lucas coloca aqui, que é por inveja. A mesma linguagem que os sinóticos usaram lá com relação a Jesus. A perseguição dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, dos saduceus, sempre foi motivada por inveja, né, daquilo que Jesus realizava e principalmente por ver como multidões seguiam Jesus. Então não era nada, né, errado na vida de Jesus, não era nenhuma contrariedade de Jesus com relação à lei. Era apenas inveja porque Jesus estava arrastando após si uma multidão. Os judeus, ao verem, né, que tanto judeus quanto devotos convertidos ao judaísmo começam a seguir o Paulo e o Barnabé, eles então, movidos por inveja, começam então a blasfemar e a contradizer Paulo. Então, Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Aquilo que eu disse, né? A prioridade do evangelho, inicialmente, é para os judeus. Mas, visto que a rejeitais e não vos considerais digno da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, porque assim o Senhor nos ordenou. Eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. É interessante que o Paulo ele faz uma menção da profecia messiânica de Isaías 42, e ele aplica aquilo que lá inicialmente é aplicado ao Israel ideal, que tinha a missão de levar a luz de Deus para os gentios, mas que foi reprovado, mas que depois Deus levantou um novo Israel, narrado ali no capítulo 49 de Isaías. Um novo Israel que efetivamente ia cumprir a missão que o primeiro Israel havia falhado em cumprir. Então, aí, nesse caso, Isaías 42 se aplica a Jesus. Aqui o Paulo toma aquele texto lá que é aplicado a Jesus e aplica a si mesmo. Então, ele resgata para si uma profecia messiânica, mas que Deus, na sua conversão, tinha dito para ele. O que aparece lá no testemunho dele, no capítulo 22 de Atos, que ele vai dizer, cada vez que ele conta a sua experiência de conversão, ele nos dá elementos que não tem nas anteriores. Por isso, aqui em Atos, 3 vezes, o Paulo narra a sua conversão. E aqui ele diz que ele foi chamado para isso, para ser posto como luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. É óbvio que quem foi posto para a luz das nações, para levar a salvação até os confins da terra, é o Messias. Mas o Paulo está sendo o instrumento de fazer chegar esse Messias até os confins da terra. Então, ele aplica a si esta profecia messiânica. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se, óbvio. O Paulo acabou de dizer, olha, judeus, vocês estão rejeitando, então Deus nos ordenou que nós nos voltássemos para os gentios. Os gentios, então, começaram a fazer festas, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. É impressionante essa linguagem, né? Cada vez que eu leio essa linguagem nas Escrituras, eu fico impressionado. De um lado, como as Escrituras, e eu acabei de dizer isso agora há pouco ali atrás, como as Escrituras indicam a impossibilidade de uma pessoa crer em Cristo. A impossibilidade de uma pessoa crer no Evangelho. Mesmo com os feitos de Deus, mesmo com as obras extraordinárias de Deus, mesmo assim, a Bíblia coloca como
como impossível a vinda nossa voluntariamente para a fé em Cristo. E, de outro lado, frequentemente, seja por Lucas, seja por João, seja por Paulo, frequentemente a palavra está colocando a coisa nesse tom para nós, né? E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. É uma linguagem impressionante. Nós estamos muito, né, acostumados a uma linguagem mais arminiana, né, de sermões evangelísticos, que no final se faz, né, um apelo para que a pessoa abra o seu coração e aceite Jesus no seu coração. Apocalipse 3:20 é usado, né? Jesus está à porta batendo e ele não pode entrar se você não abrir. Então, uma evangelização que coloca a salvação no pleno domínio do homem, não no pleno domínio de Deus. Deus não é soberano nessa salvação. O homem é soberano. Deus fez tudo. Deus enviou o seu próprio e unigênito Filho, deu o seu Filho como sacrifício para salvar pecadores, mas no final das contas, Deus coloca em risco tudo isso, coloca em prejuízo tudo isso, simplesmente porque agora depende de um homem dizer sim. Isso é estranho. Primeiro, a soberania de Deus. E é estranho também a esse contexto das Escrituras, né? que colocam a salvação do homem enquanto centrada nos seus recursos naturais como impossível e a coloca como totalmente dependente de Deus. Né? Toda a realização da salvação do homem, as Escrituras colocam na dependência de Deus. O Lucas já tinha usado essa linguagem lá atrás, no capítulo 2, verso 47, né? Que eram acrescentados à igreja, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. E aqui ele coloca dessa forma para nós, né? E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Lá no relatório do João, em Jerusalém, pós-conversão do Cornélio, né, o colégio apostólico concluiu que Deus tinha dado também aos gentios o arrependimento para a salvação. Então, o Paulo coloca em Efésios 2:8 que a fé salvadora é um dom de Deus. Então, é uma linguagem impressionante, né, que deixa o homem completamente destituído de salvação e completamente dependente da ação misericordiosa de Deus. Isso Deus é combina completamente soberano na salvação da humanidade. Sim? Isso combina também com a oração de Jesus, quando ele dizia, lá em João, eu não perdi nenhum dos que tu me deste. João 17. Em João 6 também, João 5:30, né, quando nós lemos que Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. Então, são linguagens, assim, para quem ouviu, né, durante um período da sua vida, pregadores arminianos, ou então toda a sua formação cristã é arminiana, quando nós nos deparamos com esses trechos das Escrituras, a gente fica em crise. Né? Porque a gente foi ensinado que a gente tem completo domínio, né? Eu sou salvo porque eu escolhi Jesus, eu sou salvo porque eu aceitei Jesus, eu sou salvo porque eu criei. Então, quase que a fé, ou mesmo o arrependimento, ou o mesmo ato de aceitar Jesus, é colocado na condição de obras. Ou seja, se eu não fizer a obra de me arrepender, se eu não fizer a obra de crer, se eu não fizer a obra de aceitar, então
eu não posso ser salvo. Então, eu sou salvo porque eu me arrependi, eu sou salvo porque eu criei, eu sou salvo porque eu aceitei Jesus. Logo, a salvação é pelas obras e não pela graça. Isso assim, é impactante, é desafiador para nós, especialmente para nós que tivemos uma formação quase que totalmente arminiana, né? Desde Charles Finney, lá do século XVIII, né? Quando foi criado essa coisa de fazer apelo, né? De chamar o pecador para aceitar Jesus, passando pelos avivalistas, passando pelas cruzadas evangelísticas, né? Que encheram estádios, teatros, lugares grandiosos, né? Para ouvir grandes pregadores, grandes evangelistas, e multidões atendiam a esses apelos, vindo à frente, às vezes até em prantos e aceitando Jesus. E isso tudo chegou até nós e faz parte da nossa formação esse pensamento, esse entendimento de que se nós não aceitarmos, Deus não pode fazer nada por nós, né? E há muitos crentes que se gloriam, né, com relação àqueles que não creem, eles se gloriam de que essas pessoas têm coração duro, porque elas não querem Jesus, elas não aceitam Jesus. Em contrapartida, eu aceitei Jesus, por isso eu sou salvo. É bem perigosa essa orientação teológica. A palavra do Senhor divulgava-se por toda a região, e aqui é interessante esse verso 49, né, de colocar, né, essa reação dos gentios que se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e essa afirmação de que todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram, agora seguida pelo verso 49, de exaltar a palavra do Senhor, não o trabalho dos apóstolos, não a pregação do apóstolo, mas exaltar que aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos 10, 17, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo, né? Não a fé no pregador, não a fé no ouvinte, mas a fé vem, a fé produzida, ela é gerada no coração do ouvinte por meio daquilo que ele ouve. Daí a importância da nossa pregação ser uma pregação evangélica, né? Ser uma pregação centrada em Cristo, centrada no Evangelho, porque é o Evangelho o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não a criatividade do pregador, a inteligência do pregador, o carisma pessoal do pregador, né? A inteligência do pregador, nada disso. Né? O Paulo disse aos Coríntios, né, que quando eu fui ter convosco, eu não quis levar aí, né, essas questões da sabedoria humana. Por quê? Porque eu não quero que a fé de vocês repouse em homens, mas repouse no poder de Deus. Paulo não queria que ninguém dissesse assim, eu sou convertido porque o Paulo pregou para mim, né? O Paulo me evangelizou. Eu vim para Jesus por causa de fulano ou de Beltrano. Paulo não queria nada desse status em relação a ele, porque ele sabia que qualquer pessoa que estivesse vinculada a ele, Paulo, não seria salva, porque ele não pode salvar ninguém. Então, como só quem salva é Cristo, então o Paulo centrou o seu ministério em torno da pregação evangélica, a pregação do evangelho. Ele apenas quis apresentar Cristo e este crucificado. Pastor, Sim. Como fica aquele versículo que fala: quem não tem fé, peça que ele é fiel e justo para dar? Como que coloca esse versículo nessa, que a fé só vem de Deus, que a fé vem de Deus? Como que a gente explica? Então, aí há uma petição clara, né, para que se faça a petição a Deus, né? Eu não me recordo
da petição específica que a irmã está mencionando, a irmã tem aí de Eu acho que ela cabeça? está falando em Tiago 1, não? Ela é sabedoria. Ah, é verdade. É verdade. Não é fé. É. A irmã Esther, o seu microfone está fechado, irmã. Eu não sei exatamente onde está isso, mas eu ouvi muito falar sobre isso. Quem não tem fé, peça, porque ele é fiel e justo para fazer isso e muito mais. A irmã está mencionando 1 João 1,9, né? Sobre confissão de pecados. Porque a fé vem de Deus, isso é dom de Sim, Deus, é dom de sim. Deus. E os próprios discípulos falavam, aumenta-nos a fé. Sim, aí sim. Mas esse versículo, quem não tem fé, peça. Não, nós temos a petição por sabedoria, nós temos o pedido de aumentar a fé e temos o pedido de ajuda-me na minha incredulidade. E esse ajudar na incredulidade não é me dê fé? Quase que isso. Só um minutinho, Lu. Só um minutinho, irmãos. Minha filha está no telefone, eu preciso atender. Oi, Lu. Lu, eu tô em aula, amor. Isso. Liga para a mamãe. Tá. Sim, perdão, irmãos. Então, nós temos essas passagens, né, relacionadas à fé. Ajuda na minha incredulidade, a petição por aumenta-nos a fé, mas uma petição direta, né, por fé, não tem. me recordo. Então, tá bom? Mas, de qualquer forma, né, a gente observa aí que essas coisas, o Tiago fala nesse contexto, né, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, a boa dádiva, né, a fé, a sabedoria, ela vem da mão de Deus, né? A gente recebe isso da mão de Deus. Ok? Bom, o texto segue aí, né, dizendo que os judeus incitaram as mulheres, esses judeus que são perseguidores por inveja aí do Paulo e do Barnabé, eles vão incitar as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Então, eles vão sair daqui, né, de Antioquia da Psídia, e vão para a região de Licaônia, né, onde fica essa cidade Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Então, os discípulos, aqueles que foram evangelizados, que creram, eles estão, então, cheios de alegria e do Espírito Santo. Em outras palavras, né, eles estão em muitíssimas boas mãos, né? Esse é o resultado quando o evangelho apostólico, bíblico é pregado. A gente não fica refém de homens, né? A gente não fica refém do carisma pessoal, do gosto pessoal. Então, o pastor, ele pode, depois de um tempo de edificação de uma comunidade, o pastor pode sair, né? E os discípulos ficam bem. Eu fico muito preocupado com essas igrejas, às vezes, pastoreadas por homens, que vai muito bem enquanto eles estão pastoreando. Quando eles saem, as coisas desmontam. Fico preocupado com isso. E nós temos muitas igrejas, né, com esse histórico. Há pastores, por exemplo, que pastorearam igrejas. Quando eles saíram, a igreja ficou tão cheia de problemas para abraçar um novo pastor, que esse pastor que saiu, o antigo, teve que voltar. Eu não vejo isso com bons olhos.
Eu acho que quando a gente faz um bom trabalho, a evidência desse bom trabalho é que quando a gente sai, a igreja fica bem. A igreja tem condições, né, de acolher um novo ministro, ela tem condições de tocar a vida enquanto o ministro não vem, porque ela não está dependente de homens. Ela foi bem fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. Ela não está, muito embora ela possa amar, né, os seus pastores, amar os seus líderes, e deve fazer isso, na ausência deles, a igreja segue sua vida. Ela entende que aquele ciclo precisou ser interrompido, um novo ciclo vai ser retomado, vai ser iniciado, e ela tem maturidade, ela tem fundamentação, ela está bem estabelecida, bíblico-teologicamente, para poder seguir, né, a sua jornada. Eu sempre cito isso como exemplo, né? Eu tenho poucos exemplos nesse sentido, mas eu sempre cito o exemplo da transição que a PIB da Penha fez com a saída do Orivaldo Pimentel Lopes para a chegada e manutenção do Hélio. Boa parte das igrejas, quando elas têm um ministério muito longo, quando esse ministro sai, é difícil a igreja se adaptar com um novo ministro, porque ela não entende que os ministros são diferentes, né? Eles têm personalidades diferentes, têm dons espirituais diferentes, têm carismas diferentes, e elas estão tão adaptadas ao carisma, ao jeito de ser daquele ministro, que ela não aceita o ministro que vem depois. E houve um preparo tão adequado, né, do Orivaldo Pimentel Lopes na PIB da Penha, que o Hélio era o oposto do Orivaldo Pimentel Lopes. O Orivaldo Pimentel Lopes era administrador, era conselheiro, o Orivaldo Pimentel Lopes era administrador, né? Perdia no púlpito para o Hélio, porque o Hélio é um homem do púlpito. Dá prazer parar para ir ouvir o Hélio. E a igreja pastoreada pelo Hélio, mesmo em meses de férias, estava lotada, porque as pessoas sabiam que, ao chegar lá, estariam diante de um homem que tinha algo de Deus para falar. Então, foi fantástico. Só que, em termos comparativos, o Hélio é muito diferente do Orivaldo Pimentel Lopes. O Orivaldo Pimentel Lopes era mais chegado, era mais de abraço, era mais próximo. O Hélio é mais distante. Só que a igreja, ela tinha maturidade. O Orivaldo trabalhou muito bem isso. Ela teve maturidade para fazer bem essa transição. E o mesmo aconteceu com o Hélio, agora, mais recentemente, quando a igreja fez a transição do Hélio para um pastor jovem, um menino, praticamente. O Eliezer Vitor foi meu aluno na Faculdade Teológica de São Paulo. Mas daqueles alunos que a gente bate o olho e a gente percebe que é um ponto fora da curva, que vai pegar, está ali para cumprir uma etapa da sua formação, mas que não vai ficar naquilo, ele vai avançar muito, e avançou de fato. Né? E hoje, a PIB da Penha passa por uma mudança em termos litúrgicos, em termos de hábitos de culto, uma mudança que, até o tempo em que o Hélio pastoreava a PIB da Penha, era inimaginável. E, apesar disso, está fazendo uma boa transição. Então, para mim, assim, a PIB da Penha, nesse sentido, de ter um ministério em que a igreja fique centrada na Bíblia, no Evangelho, bem alimentada, solidificada na palavra, a ponto de
perder um ministro com certas qualidades, com certo perfil, e receber um ministro com outro perfil, com outras qualidades, ela assimila, ela consegue assimilar e não entra em crise, né? Como acontece com boa parte das nossas comunidades quando tem que enfrentar essas mudanças. Eu acho que aqui o apóstolo faz o trabalho, você vê que é um trabalho até rápido, né? Porque ele chega numa cidade, começa a pregar, provoca-se ali uma certa, um certo tumulto, né? As pessoas se ajuntam. No final da pregação, uns creem, outros querem continuar ouvindo, outros rejeitam de cara, outros rejeitam e ainda promovem perseguição, e eles saem e deixa a coisa assim. Só que o Lucas, no olhar do Lucas, na avaliação do Lucas, quando ele encerra a presença dos apóstolos ali naquela cidade, ele faz com esse resumo. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu acho que isso é um sonho de consumo para nós, né? Da gente fazer um trabalho que, por mais que a igreja nos ame, né? Por mais que a igreja esteja adaptada a nós, se a gente precisar sair, a gente possa sair tranquilo, e a igreja também, ao se despedir do seu ministro, possa se despedir tranquila, né? Até chorar, né, pela partida deles, mas entender que ela está bem assegurada, né? Cheia de alegria e cheia do Espírito Santo. Em Icônio, quando eles chegam ali, eles vão de novo, veja, a pragmática é sempre a mesma, né? Eles entram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e aqui o Lucas nos dá esse detalhe, né? Como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus quanto de gregos. Aqui, a conversão dos dois lados, né? Os gregos e gentios se convertem aqui na cidade de Icônio. Mas os judeus descendentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. É interessante essa narrativa do Lucas. E o povo da cidade se dividiu. Aqui acontece o que em todo lugar acontece. A reação é positiva, mas também é negativa. Ninguém é unanimidade, né? Ninguém tem unanimidade naquilo que faz. As reações estão ali. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente com suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Veja que judeus e gentios partem para o lado dos apóstolos, e igualmente judeus e gentios também se armam contra os apóstolos. Ao saberem disso, eles fugiram para Listra, então eles seguem viagem. Em alguns lugares eles vão suportar a perseguição, o sofrimento, em outros lugares eles vão preferir fugir, sair da cidade. As razões para isso, me parece, fica por conta da subjetividade. Não há nenhuma evidência, nenhuma instrução clara para dizer, olha, fica, permanece, sofre, mas fica aí. Aconteceu em Corinto. Em Corinto, nós sabemos que o sofrimento, a perseguição foi muito forte, e o Paulo estava planejando deixar a cidade, e em visão, durante a noite, o Espírito Santo disse a ele para ele permanecer na cidade, porque Deus tinha muitos discípulos ali. E ele permaneceu por quase 3 anos na cidade de Corinto. Na Tessalônica, ele também vai ser perseguido. Ele vai permanecer um pouco sofrendo a perseguição, mas em algum momento ele decide sair, tanto que mais tarde ele tem que escrever 2 cartas para os irmãos da igreja de Tessalônica, porque parte da igreja estava achando que o apóstolo Paulo tinha fugido covardemente e abandonado a igreja. E ele apresenta na sua carta uma justificativa de por que ele teve que sair da cidade. Então, há questões, às vezes, que
o apóstolo ou os apóstolos entendem que eles devem permanecer e sofrer a perseguição, e há aqueles lugares que eles entendem que é melhor deixar aquele lugar e sair. Então, isso passa muito pela subjetividade do momento e que os apóstolos entendiam, né? O que compensaria mais, né? Permanecer e sofrer ou fugir. Lá em Jerusalém tinha acontecido a mesma coisa. Diante da perseguição lá de Atos 8, os que foram expulsos atenderam a expulsão. Eles podiam ter permanecido e enfrentado a perseguição romana, mas eles entenderam que era melhor sair de Jerusalém. De fato, eles fizeram, e foi muito benéfica a saída deles de Jerusalém. Então, tem algumas questões que ficam por conta da subjetividade, ou seja, a experiência interna, né, de cada crente, de cada apóstolo, pastor, cada crente, de modo geral, tem coisas que passam pela subjetividade de cada um. Então, ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região vizinha, e ali pregavam o evangelho. Então, seja ficando ou seja fugindo para outros lugares, a obra continua mesmo. Eles ficando, sofrendo a perseguição, eles evangelizavam, fugindo e indo para outros lugares, eles evangelizavam da mesma forma. Em Listra, aí eles chegaram, né, nessa cidade licaônica de Listra, encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença, e que nunca havia andado. Aqui, mais uma vez, o Lucas separa uma experiência ligada ao apóstolo Paulo, semelhante a uma experiência ligada ao apóstolo Pedro. Lembra que lá no capítulo 3, o Pedro encontra ali, né, a caminho do templo, ele encontra um homem aleijado de nascença e ele cura aquele homem. Aqui o Paulo também vai ter uma experiência semelhante e o Lucas, eu acredito que o Lucas tem essa intenção de associar, de aproximar muito o Paulo do Pedro, né? Razão porque ele fez aquela transição ali da evangelização de judeus para a evangelização de gentios, focando o Pedro, né? Porque essa vai ser a predominância no ministério do Paulo. E aqui, mesmo agora aqui, dando uma ênfase no ministério do Paulo, ele seleciona algumas experiências do Paulo semelhantes a algumas experiências do Pedro, fazendo aí essa defesa, né, do apostolado paulino. Ele fixa ali nele os olhos e, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fica em pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Eu não faço a menor ideia do que significa essa frase, né? Vendo que tinha fé para ser curado. Não faço a menor ideia do que isso significa. Não faço a menor ideia do que o Paulo viu naquele homem que indicou, né, que ele tinha fé para crer. Algo semelhante acontece com Jesus, né? Numa das sinagogas tinha um homem ali com uma mão atrofiada, e também o texto, né, diz que Jesus viu fé naquele homem para ser curado e o curou. Não faço a menor ideia do que isso significa. O que uma pessoa pode expressar externamente que indique para um pregador, para um apóstolo, para um missionário, que ele tem fé para ser curado. Não faço a menor ideia do que isso significa, por isso não vou tentar explicar isso para vocês. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma de homens. Aqui há uma compreensão equivocada, né, do que tinham feito ali o Paulo e o Barnabé. Eles entendem que o Paulo e Barnabé era a encarnação de duas divindades, né? Eles identificaram o Barnabé com os Zeus e identificaram o Paulo com o Hermes, né? Pois ele era quem dirigia a palavra. O sacerdote de Zeus, havia um templo dedicado a Zeus ali na cidade, cujo templo
ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhe sacrifícios. Aí o Paulo, então, vai lá explicar que não é bem assim, né? Quando os apóstolos Barnabé, aqui a ordem Barnabé e Paulo, vai mudar depois, ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando: homens, por que estáis fazendo isso? Aqui o auditório do Paulo é completamente gentílico. Homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o evangelho, para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui, por ser um auditório gentílico, o Paulo não começa com Abraão, não começa com a experiência do êxodo, com a formação de Israel, com Davi. Ele começa com a revelação natural, porque é o que essas pessoas têm. Pela revelação natural, eles criaram, né, as divindades deles. Mas o Paulo está agora dizendo que essa revelação natural, essa revelação que vem por meio da criação, na verdade, não tem nada a ver com essas divindades mortas, essas divindades criadas, tem a ver com a divindade viva. E o único Deus vivo é aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E mais do que isso, nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. Eu acho extraordinária essa pregação, né? Porque não é uma pregação que parte das Escrituras, porque os gentios não têm as Escrituras. E o que eles têm é a consciência e a revelação da criação, no bojo aí da revelação natural. É o que eles têm. Então, não adiantaria o Paulo começar a falar de Abraão para eles, né? Falar da formação de Israel, das promessas de Deus a Davi, dos profetas. Eles não têm as Escrituras. Então, partiu-se da revelação natural. E o que o Paulo está dizendo para eles é: olha, o que vocês estão atribuindo a Zeus e a Hermes, na verdade, diz respeito ao que nós estamos anunciando, ou seja, nós estamos anunciando a vocês o evangelho do Deus vivo. E quem é o Deus vivo? O Deus vivo foi quem criou os céus, a terra e tudo que neles há. E mais do que isso, ele dá testemunho de que está abençoando vocês, mesmo que vocês atribuam a bênção que ele dá a vocês a outras divindades. Mesmo assim, ele é tão bom, ele faz tanto bem, que ele não cobra isso de vocês. Ele não pune vocês por isso, ele não retira os benefícios que ele dá a vocês, mesmo que vocês deem graças por esses recursos a outras divindades. Ele tem feito isso, porque é ele que, na verdade, tem dado chuvas do céu, tem dado as estações frutíferas, tem fartado vocês de mantimento e tem enchido o coração de vocês de alegria. É interessante. A vida, meus irmãos, a vida sem essas bênçãos de Deus aqui seria impossível na Terra, né? Sem que Deus provesse as chuvas, as estações frutíferas, o mantimento e a alegria para o coração, mesmo que as pessoas deem graças a outras divindades por essas coisas, mesmo que elas teimem em não reconhecer a Deus por detrás de todas essas dádivas, mesmo assim Deus continua dando testemunho de si mesmo. E qual é o testemunho que Deus dá de si mesmo? Que ele é um Deus bom. Ele não é um Deus vingativo,
Ele não é um Deus de troca, ele é um Deus gracioso, ele dá, simplesmente assim. Como Jesus colocou lá em Mateus 5, né? Ele faz o seu sol, a sua chuva, expressar-se sobre justos e injustos. Paulo disse, né, que em Deus, lá em Romanos 2, em Deus não há parcialidade. Né? Deus é imparcial. Deus acolhe, né? Deus ajunta, Deus recebe. Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus simplesmente dá. Agora, é óbvio que uma pessoa que tem os benefícios de Deus, né? Vamos pensar numa pessoa rica, né? Que ela atribua a sua riqueza a qualquer divindade ou a si mesma, né? Ou a sua própria capacidade. Ela não dá graças a Deus, ela não reconhece que nada do que ela tem vem de Deus. Ela é uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas essa riqueza dada por Deus não significa que ela tem a riqueza da graça salvadora. Né? A graça salvadora aí é inquestionável. A graça salvadora é dada tão somente mediante a fé em Cristo. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Aí Deus é inflexível. Embora essa graça é dada, é ofertada a todos indistintamente, essa graça apenas se torna efetiva na vida daqueles que creem. Os que não creem ficam sem essa graça salvadora da parte de Deus. Mas outras dádivas, Deus abençoa sobejamente, indistintamente, né? As pessoas do mundo inteiro, mesmo que elas atribuam essas coisas a outras divindades. Chegaram, porém, os judeus de Antioquia, aqueles que tinham iniciado a perseguição lá em Antioquia da Psídia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade, de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Veja, aqui ele está retornando, aqui ele está voltando. A viagem terminou e ele iniciou a sua volta. Então, ele vai voltando pelas cidades por onde ele passou na vinda e vai encerrar a sua viagem lá em Antioquia da Síria, onde nós o tomamos no capítulo 13, né, de onde eles foram enviados. E o que eles fazem na volta? Eles vão renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus, e nomeando-lhes presbíteros. Veja, eles vão fortalecendo os crentes, então essa é uma viagem demorada, eles vão fortalecendo os crentes, vão instruindo os crentes, vão percebendo dentro dos crentes aqueles que têm já chamado de Deus para a liderança e vão estabelecendo presbíteros, vão estabelecendo os pastores da igreja, os líderes dessa igreja. O que me impressiona aqui, irmãos, é a rapidez, o que mesmo que eu mencionei lá no caso da igreja de Antioquia da Síria, reaparece aqui como modelo para outras congregações. Porque aqui o Paulo passa por essas cidades evangelizando, essas igrejas vão se formando. Na volta da viagem, a gente pode estimar aí questão de 1 ano, questão de 2 anos, né? Ou às vezes até menos que isso, o Paulo volta já nomeando presbítero. Você imagina um pastor assumir uma igreja com 1 ano de conversão. Isso está acontecendo aqui. Embora o Paulo, em outras ocasiões, quando ele tem a sua equipe missionária maior, ele vá deixando nessas igrejas discípulos seus, né, como ele deixou o Tito lá na ilha de Creta, ele deixou o Timóteo lá em Éfeso, né? Ele vai deixando discípulos seus como pastores, como bispos nessas regiões.
Aqui, a equipe dele é apenas ele e Barnabé. Ele não tem com quem deixar essas igrejas. Ele tem que nomear presbíteros, pastores do meio deles. E veja com que rapidez esse evangelho progrediu na vida dessas pessoas. Porque ele passa, deixa a igreja. Quando ele volta, a igreja está lá. Só que agora ele já vai nomear, no meio dos próprios irmãos, novos convertidos. Ele vai nomear presbíteros, vai nomear os pastores que vão cuidar dessas igrejas. Na outra viagem, ele vai passar de novo por essa região, ele vai sempre visitar. E quando ele não pode estar presente, ele vai escrever as igrejas dessas regiões. Mas ele deixa já nomeados ali presbíteros, deixa líderes em cada igreja, e orando com jejuns, consagraram-nos no Senhor, em quem o haviam crido. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. E aqui, então, nós findamos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e o nosso tempo também se acaba aqui. Eu devolvo para você, Marta. Muito obrigado. Obrigada, pastor. A gente aprende bastante, né? Então, na próxima semana a gente já chega no capítulo 15, né? Uhum. Então, vai ter muita coisa ainda para a gente aprender nesses dias, não? Deus abençoe sua vida, pastor. Ótima semana para todos os irmãos.